Fala pessoal, eu sou o Fernando Coelho e sejam todos bem-vindos ao primeiro Levercast. Levercast é um podcast que nasceu para falar de vida saudável, qualidade de vida, saúde mental. E nesse primeiro episódio eu tenho a honra de receber duas pessoas aqui bem especiais. A Bruna Pascoal, que é nutricionista há mais de 12 anos, e a Sara Canal, que além de ser minha amiga, também é psicóloga há 13 anos, que você falou? A Sara eu conheci durante a pandemia, enfim, depois a gente conta um pouco dessa história. Mas antes de eu passar a bola para as meninas, tem um presentinho do nosso patrocinador, que é a Eleve Suplementos. Fala pessoal, vou falar aqui do nosso patrocinador, que é a Eleve Suplementos. A Eleve Suplementos, que é uma empresa que ela tem como principal objetivo levar saúde para todos. E a Eleve, ela disponibiliza 20% de desconto para quem estiver assistindo, né? É só chegar no site da Eleve e digitar Levercast20. Você tem 20% no site todo. Eu vou falar um pouquinho dos produtos que tem lá, que são os lançamentos. Ó, tem o Gummy, que é para cabelo, é uma delícia isso aqui, é impossível comer um só. Tem o SD Max para quem treina, para quem faz exercício físico, ou não, que é para dor. Deixa eu deixar aqui. Spirulina, que é lançamento, a melhor spirulina que tem, muito boa. Chlorella também, que é fantástico, ela faz um par perfeito com a spirulina. São produtos veganos. O grande produto da Eleve, que é o Lever, eu uso, que é para visão, a gente que está o tempo todo na tela, no celular, você que está assistindo o podcast. Rapidão, só para explicar um dos benefícios do Lever. O Lever ele funciona mais ou menos como um protetor solar. Todo mundo aqui sabe o que é protetor solar. Ele cria uma película de proteção nos seus olhos para proteger do quê? Da luz azul, que os aparelhos eletrônicos emitem. Então imagina, é uma radiação que pega nos seus olhos, isso prejudica a tua visão ao longo do tempo. E você tomando o Lever, você cria essa proteção, tá? Ele é base de luteína e zeaxantina, então você não precisa nada de, vou comprar óculos para luz azul. Eu uso óculos porque eu preciso usar óculos, mas não precisa desses filtros, não. É só tomar o Lever que ele cuida da sua visão. E, por fim, esse produto aqui que é maravilhoso, nada de tomar energético, não precisa. Toma aqui o Mind Coffee, eu gosto de tomar o meu com leite, às vezes eu misturo, faço algum drink com ele, com alguma coisa batida, enfim. É um produto que te deixa focado. Ele, vou falar um pouco dos ingredientes. Tem TCM, taurina, colina, cafeína, tirosina, coenzima Q10, cúrcuma, chá verde, complexo B. O produto é sensacional, fora que é uma delícia. Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, mas é muito gostoso. É isso. Agradeço a Eleve Suplementos. E aproveitem o cupom de desconto, Levercast20. Bom, meninas, vou pegar aqui para vocês. Uau! Fantástico! Que legal. A gente achando que ia ganhar só um cafezinho. Não, tem presente, vocês podem abrir, fiquem à vontade, lógico, por favor. Opa! É aí embaixo, assim. Assim mesmo. Isso. Não. Assim. Isso. Uau! Adote um cachorro. Que lindo a embalagem. Aí tem os produtos que são, acho que os lançamentos. Nem sei o que tem, mas são os lançamentos. Tem coisas incríveis, porque eu já tomo tudo isso. Tem café, tem spirulina, tem chlorella, tem o Gummy, tem o Mind Coffee, que é um sucesso. O Mind Coffee... Uma delícia. Foi difícil, vocês já estão tomando. Muito bom, muito bom. Foi difícil reservar 2 latinhas, a gente nem tá vendendo ainda. Tá concorrente. E tá saindo tudo, assim. É um sucesso. Muito bacana. Bom. Obrigada. Gostaram? Obrigada, Feira, amei. A Sara, quando eu falei com ela hoje, ela ainda perguntou. Eu falei assim, eu quero um. Ela já pediu antes, eu nem respondi. Eu ignorei. Verdade, me ignorou ainda. Falei, caramba, já desvendaram. Pode deixar com os meninos. A caixa. Vocês, muito obrigada. Pode pegar, a Sara colocou ali no canto. Bom, meninas,
Essa ideia nasceu lá atrás, eu falava com a Sara sobre isso, durante a pandemia a gente começou a conversar muito, enfim, sobre saúde, né? Era a única coisa que restava, estava todo mundo preso dentro de casa. E quando eu bati esses papos com ela, eu pegava e falava assim, pô, Sara, tinha que estar gravando isso, porque é muito legal isso que você está falando, tinha que ter uma câmera gravando e tal. E rolou várias vezes isso. E aí, anos depois, surgiu essa oportunidade de fazer o podcast, e logo quando eu comecei a rascunhar esse projeto, e o pessoal da Eleve topou em investir na gente, eu falei com ela, pensei logo em você de saída para bater esse papo. Essa foi a primeira parte. A segunda parte foi que eu sempre tive a ideia do quê? Juntar nutrição e saúde mental, né? Que é a psicologia, que é o lado da Sara. Aí surgiu a Bruna, que ajuda a gente pra caramba, tá aí sempre com a gente, ajudando a gente a desenvolver os produtos e tudo mais. Enfim, surgiu essa oportunidade, vocês toparam. Obrigado de novo. Eu tô bem nervoso, tá? Primeira vez que eu tô fazendo isso, então não liguem. Mas é isso, passo a bola para vocês. O tema é livre, queremos falar sobre saúde mental e nutrição. Fiquem à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer, porque realmente acho que cada vez mais ter empresas que se preocupam em estar investindo em levar informação sobre saúde, não só vender um produto, mas levar informação para as pessoas, abrir a reflexão. Isso faz com que as coisas mudem. Isso faz com que nós possamos nos tornar um país melhor também, porque a gente também aprendendo mais sobre saúde, falando mais. E o que a gente está fazendo aqui hoje, Fer, eu acho que é importante para abrir também para as famílias conversarem mais entre elas, né? Quantas vezes meus pais não falaram comigo, na verdade, sobre saúde, ou sobre o que eu estou sentindo, ou sobre o que é saúde? Na verdade, a gente cresce dentro de uma demanda no qual tá doente, te leva no médico, toma remédio e acabou. E isso, graças à pandemia, vem mudando cada vez mais, no qual a gente está querendo cuidar da nossa saúde para não adoecer. Então, a prevenção vem muito grande. Como que a gente previne saúde mental? Que é uma coisa que não se existe, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, batendo um papo, falando sobre, gerando reflexão, não ter ensaiado nenhum tema, nada, Não. porque a gente vê aqui, o que vai falar, Fer? Lá a gente vê, né? Isso é uma coisa que é natural, orgânico, que é o que as pessoas deveriam fazer mais dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, se sentir mais seguro para falar. Então, o quão rico é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, eu agradeço muito, porque eu tenho certeza que isso aqui, eu acredito no quanto isso aqui pode ajudar pessoas que vão ajudar outras pessoas, que vão ajudar outras pessoas, e assim, por si só, vai aumentando. Pegando o gancho nisso, do que você falou, realmente o propósito da Eleve, nesse sentido, tem muitas empresas hoje no mercado vendendo suplemento, enfim, esse não é o ponto. Mas a gente se preocupa muito, além de ter produtos de qualidade, mas também tornar nossas redes sociais uma forma de comunicar, e nada melhor do que trazer profissionais qualificados do mercado, porque não é todo mundo que tem acesso à informação. E as pessoas elas vão muito pelo Google, e quando você... eu acho que até é uma responsabilidade social da marca de levar esse acesso, já que a internet permite isso. É muito legal, por exemplo, poder ouvir uma nutricionista falando, uma psicóloga, um educador físico, não importa a área da saúde. Então, a Eleve ela tem essa responsabilidade social. Então, quando a gente falou sobre o projeto, eles acharam super bacana, porque vai levar o quê? Informação para as pessoas. E o objetivo é que as pessoas entrem para consumir esse conteúdo, que é muito rico. Que a gente vai sair daqui com, acho que com muita coisa, assim. Até, meninos, preparem para os cortes, tá? Porque teremos muitos. E é isso. O objetivo é levar informação. O objetivo desse bate-papo, vocês falaram que não teve briefing, nada, é porque levar informação. Pô, eu começo a bater papo com a Bruna, às vezes trocando mensagem de WhatsApp, ela fala uns negócios, puta, que sacada boa, que legal, que coisa simples de fazer, as pessoas não têm isso. Mas eu quero ouvir vocês, por favor, fiquem à vontade.
Obrigada, Fernando. Obrigada mesmo. E eu digo mais, essa troca de profissionais, esse intercâmbio a gente estava conversando isso há pouco, essa troca entre as áreas da saúde vem crescendo mais e essa preocupação de um olhar mais amplo e esse um profissional indicar para o outro e entender, até aqui posso atender, mas eu preciso encaminhar para esse outro profissional, encaminhar para essa outra área e fazer esse atendimento, esse acompanhamento em equipe, essa troca de informações numa equipe multidisciplinar se faz cada vez mais presente. Então, quando a gente tem uma empresa que também olha para isso, que traz profissionais diversificados de áreas da saúde, né, de uma maneira completa, também é muito bacana, porque tem esse olhar amplo do cuidado para a saúde, na prevenção e também pensando num corpo como um todo, em todas as áreas que a gente precisa aí desse atendimento. E eu, para botar fogo logo de cara, contem para mim, nutrição e psicologia, como é que se complementa? Tudo. Ah. Ó, vamos lá. Também vou levantar uma bola aqui já. Vou levantar a bola aqui já, que eu tava falando com a Bruna um pouco antes, até sobre... A gente vive um pouco a era da ansiedade. Todo mundo quer tudo para ontem, quer um resultado rápido, né? E isso se soma com a alimentação, por quê? Tem alguns alimentos que desencadeiam a ansiedade na gente. Se você comer muito carboidrato, enfim, a Bruna vai poder falar melhor do que eu, né? Vai deixar você mais ansioso, como a gente estava falando, né? O horário do café, até que horas é bom tomar café, até que horas é bom estimular, até que horas não estimular tanto. Porque a gente já vive a era do consumo imediato, muito rápido. Então, como a gente se relaciona com as coisas, vai impactar na nossa vida em tudo. E a relação com a comida é uma das mais importantes, porque ela vai impactar nos teus hormônios, vai impactar no teu estado emocional, que vai fazer você reagir com isso também. Então, vira meio que um ciclo, né? Como se eu me alimentasse de uma forma ruim, aquilo me sobrecarrega o meu organismo, eu me sinto mal, eu me sinto, né, pesada, eu me sinto, enfim, mexe com as minhas emoções, eu nem percebo isso. Aí isso faz com que eu fico mal, me alimento de novo ruim, porque o alimento é a coisa mais fácil acesso que a gente tem, de prazer principalmente. No meio que a gente está vivendo hoje, na era do prazer momentâneo, prazer instantâneo, é uma Do das imediatismo, coisas, do né? imediatismo, é o mais acessível. É o TikTok, né? São É o aqueles TikTok. 15 segundos de prazer. Exato. Você já recebe tudo e passa pro próximo, e passa pro próximo. Né? Então, isso para desencadear, né, a compulsão alimentar, para desencadear outras coisas, porque daí também se a gente for puxando aqui, vai longe, né? Por exemplo, você sente mal, você não está lidando com seus sentimentos. É mais fácil você lidar com aquilo que você come. Então, você come sem pensar. E o quanto aquilo impacta de volta depois do que você sente. Então, fica um ping-pong ruim. E a gente tem que transformar isso, porque eu fiquei 10 dias viajando agora, que eu estava contando antes aqui também. Me alimentando mal, não fazendo atividade física. O quanto isso impactou no meu sono, no meu estado, me sentindo mal, né? Claro, você tá meio de férias ali, então tudo bem, você se permite. E mesmo assim, né? Você estava no teu ambiente, não um ambiente de estresse, que é o dia a dia, que é o normal, que a gente sente pressão, mas mesmo viajando de férias, acaba sendo um ciclo que Ruim, te pega também. Sim, impacta. E aí, quando você alinha tudo na sua vida e você busca esse equilíbrio, quando você sai dele, você percebe o quanto ele é importante. Que a gente vai vivendo no modo automático, naquilo que é mais fácil acesso. E quando você faz essa mudança de chave mesmo, e você passa a ver o quanto é um investimento assim, um investimento bom, você se alimentar direito, você dormir bem, você fazer uma prática de atividade física, o quanto você fica bem com isso, e quanto você lida melhor com as suas emoções com isso, porque a mesma coisa aconteceu comigo mesmo agora, né? Eu estava comendo mais carboidrato, estava dormindo pouco, eu me percebi muito mais ansiosa, muito mais agitada, não estava dormindo bem, estava impactando todo o meu ciclo. Todo o meu ciclo estava mais irritada, mais impaciente. Eu me percebi emocionalmente também pior, né? Mais abalada, que não é o comum. Essa semana eu tô voltando e não é fácil voltar, porque também tem o teu organismo te pedindo mais açúcar, mais coisa boa, mais coisa, tipo, mais conforto. E é o desconforto inicial que te gera mudança. E aí em tudo na vida. E começando pelo alimento, eu acho que é o mais difícil e o mais fácil ao mesmo tempo.
Porque hoje em dia tem muitas opções, né, Bru? É o mais Bru pode próximo falar de mais. nós, né? Igual você estava falando, é o mais próximo de nós. A alimentação, ela tá muito. A nossa alimentação, ela tá perto ali do nosso dia em vários períodos. Então, a gente tem ali várias formas de se relacionar com o alimento, várias formas de utilizar o alimento e que seja ao nosso favor, né? E que a gente tenha essa utilização consciente e ao nosso favor. Então, esse cuidado duplo da nutrição com a psicologia também tem essa importância, ao meu ver, desse cuidado consciente, né, de ter essa autonomia do paciente, da pessoa ter essa autonomia de fazer as escolhas de uma forma consciente de por que eu estou escolhendo comer isso agora, de por que eu estou precisando desse alimento agora, né? O que ele me traz, é o conforto que eu estou precisando, eu estou precisando saciar uma fome física, uma fome emocional, então tem todo esse parâmetro para a gente conversar. Eu tô, assim, eu tô adorando porque muitas das coisas que vocês estão levantando, isso eu já falei com a Sara, eu sofro de compulsão alimentar. Eu como sem estar com fome. E é ruim. Por quê? Porque você precisa daquele prazer, você não tá com fome. Ontem mesmo, eu tava ansioso e tal, por conta de hoje. Aí eu, no caminho de casa, eu passei no mercado para comprar algumas coisas, passei em frente ao McDonald's. Falei, vou comer um Big Mac. Aí eu fui lá, entrei, peguei. Cheguei em casa, tava comendo escondido. Comi, matei aquela vontade, mas ainda eu continuava com fome. E olha que eu tô numa vida mais regrada agora, tô bebendo bastante água, tô tentando andar certinho, tentando melhorar meus costumes, digamos assim. Mas é uma tentação absurda. Como a alimentação, ela é quase que uma, não sei se a palavra seria uma droga, mas a má alimentação, ela acaba suprindo algumas necessidades que seu organismo tem, e depois, pelo menos comigo, o que acontece? Aí eu fico assim, aí eu me arrependo, aí bate aquele, puta, por que eu fiz isso? Aí eu comprei agora um rolo de bicicleta, e para pedalar, tem dia que eu faço pedal 1h30 da manhã, tenho as minhas crises de ansiedade, inclusive depois se vocês quiserem falar de sono, será ótimo para mim. Aí eu tô lá pedalando, eu ponho um rolo de bicicleta e começo a pedalar, 1h30 da manhã, porque eu tô com culpa daquilo que eu consumi e eu acho que vai... Acho não, eu sei que não vai mudar, mas eu queria aquele negócio em mim assim. Pelo menos hoje eu treinei, pelo menos hoje eu fiz o que tinha que ter sido feito. Mas é muito difícil você se livrar do lance da alimentação. E aí, para mim, é ansiedade, a fome mesmo, aquela que não existe, enfim. Como que vocês sugerem? Como que vocês tratam isso? Primeiro, assim, depois a Sara, até quero o olhar da Sara nisso, mas eu falo muito sobre o ciclo vicioso dessa restrição. Quando você restringe muito na alimentação, agora eu vou me regrar um pouco mais, eu vou, igual você falou, né, eu vou ter um pouco mais de cuidado, vou fazer um pouco mais certinho, né, entre aspas, como você disse. Quando a gente restringe alguma coisa abrupta, de forma muito abrupta na nossa rotina, a gente entra nesse ciclo de, em algum momento, eu posso estar exposto a essa compulsividade. Quando eu estiver exposto a esse alimento, eu posso ter esse consumo excessivo, me culpar, fazer uma nova restrição e entrar nesse ciclo vicioso, né? Da restrição, punição, frustração. Então, eu queria até o olhar olha só, da Sara. A hora que você estava indo para sua casa, que você passou no mercadinho, que você olhou para o McDonald's, você já tinha informação dentro de você. Sim. Né? O que te fez? Onde você flexibilizou o seu pensamento que fez você consumir o McDonald's? Porque eu tava tenso do que eu ia fazer no dia seguinte. Você queria aliviar a tua tensão. Não, eu falei assim, amanhã vai ser um dia estressante, eu vou me dar essa abertura. Isso. Esse prazer. E na sequência que eu comi, tanto que eu comi escondido. Eu cheguei em casa, eu comi escondido lá, tal. Só minhas cachorras viram, tal. E depois bateu uma bad, porque não era que não deu aquele negócio que eu achei que fosse dar. Tipo, agora eu tô bem, vou relaxar assim. E tô preparado para amanhã. Nada, eu fiquei lá, fui fazer pedal. Ontem foi
Meia-noite estava eu fazendo pedal, até que o interfone tocou e o rolo estava fazendo barulho demais e pedindo para eu parar. Aí eu parei e fiquei, puta, não concluí meu pedal. Mas é isso. Então, Foi repor alguma coisa. mas olha só, você flexibiliza um pensamento de, tudo bem hoje eu comer um McDonald's porque eu tô tenso. Você quer resolver uma demanda emocional que você está sentindo. Só que o que você faz de errado é que você não identifica esse sentimento. Você simplesmente só acha uma solução para ele. Só que é uma solução que você não sustenta. Porque você faz ele e depois você se sente culpado. Então, um sentimento desencadeia uma ação que não resolve o seu sentimento, que desencadeia outro sentimento, que você faz outra ação que é compensar na atividade física lá, vou ficar pedalando. Que te desencadeia o quê? Um prejuízo de sono, porque aí você foi dormir tarde. Aí qual que seria a maior burrice, né? Porque daí você vai ficar até tarde, cansado, você vai acordar cansado e você vai querer continuar nessa linha de compensação para resolver uma coisa que você não vai resolver. Então, um sentimento Essa é buscando corte, uma hein? ação, um sentimento buscando uma ação que gera outro sentimento e não resolve o sentimento inicial. Ou seja, tem que achar qual que é a primeira... O que está causando A causa. esse ciclo. Na verdade, é tudo como você se relaciona com as suas emoções. Porque você está comendo as suas emoções neste momento. Você comeu uma emoção. Nossa, eu tô comendo muito minhas emoções. Então, se você estivesse comendo uma emoção e se sentindo satisfeito da emoção que você comeu, ok, você não está comendo as suas emoções de fato. Que é quando a gente se alimenta de algo, independente se é emocional ou se é físico, você tem que se sentir satisfeito. Então você não está satisfeito. Porque você está tendo que fazer outra coisa, porque está desencadeando outros sentimentos. Então, primeiro a gente pensa, depois a gente sente e depois a gente age. Então, tem uma sequência aí para a gente fazer. Quando você torna isso algo mais consciente, presente, você consegue administrar. Sustenta inicialmente a tua ação. Você não sustentou. Não foi o suficiente. Está desencadeando outras e outras, sem fim. Então, quebrar o Mas ciclo. o sustentar é o quê? Tem a força de vontade? Não, ok, eu vou comer o meu lanche hoje. Aham. Eu estou nervoso, isso aqui pra mim é importante. Só que eu vou comer e eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou comer, eu sigo o meu plano normal. Eu não quebro ele pra fazer outra coisa. Que nem agora, eu tava de férias, não tava viajando. Sim. Beleza, eu tava lá comendo massa todo dia, que é uma coisa que eu não faço. Eu tava fora da minha rotina. Tudo bem, ia adiantar ficar me cobrando todo dia. Ai, mas eu tô comendo errado. Ai, mas eu não tô treinando. Ai, mas eu... Não, eu tô aqui, eu tô fazendo isso aqui, beleza. A hora que eu chegar em São Paulo, a hora que eu voltar das minhas férias, eu volto à minha rotina normal. Eu cheguei aqui, eu não tô conseguindo ainda todo dia tá bem alinhado. Por quê? Porque eu também acabei de voltar, minha vida ainda tá sendo organizada. Ok, tá tudo bem. Não precisa ser perfeito. Aos poucos eu vou alinhando. É como você se relaciona, no final das contas, com você mesmo, né? Para você se relacionar com o mundo lá fora. A sua relação com você você está sendo duro, você está se cobrando, você está pesando na sua. Vou chorar. Não, mas é isso mesmo. É o lance de culpar. Ou seja, já fez, beleza, fez, segue a vida, próxima etapa. Então, assim, ó, comece a identificar como andam os seus pensamentos. Por quê? Se eu estou pensando e eu estou flexibilizando algo, eu preciso sustentar. Tá? Agora, se eu estou pensando muita coisa e eu não estou dando conta desses pensamentos porque eles estão me desencadeando alguns sentimentos, isso está me fazendo agir de uma forma ruim. Então, tudo vai de qual direcionamento eu dou para esse sentimento, para isso que eu estou pensando. Por exemplo, vamos supor que você estivesse pensando neste momento que fosse dar tudo errado hoje. Você estava com medo de dar errado. Com medo de você falar errado, de você falhar, de não dar certo e de, enfim, 1000 coisas acontecerem. Esse é o pensamento inicial que vem. Esse pensamento de dar tudo errado desencadeia o sentimento de medo. O medo te faz, ai, putz, como é que eu resolvo o meu medo? Eu não resolvo o meu medo. Eu vou lá e como.
minha maneira de resolver ele é comendo. Se resolvesse de fato comendo, acabava teu medo. Mas pelo que eu vi, não só não acabou o medo, ele continuou, quanto ele desencadeou outro sentimento, que foi da culpa. Sim. Então, assim, ó, quando você começa a identificar o teu pensamento e o teu sentimento, você começa a transformar ele em algo. Pera, por que vai dar tudo errado? Não tem nada para dar errado, né? Vai rolar, só uma gravação, se não der certo a gente grava outro dia, tá tudo bem, eu conheço já a Sara, já conheço a Bruna, já fiz coisas com elas, se eu falar errado não tem problema. Você flexibiliza, quando você flexibiliza isso, teu pensamento, você muda o teu sentimento. Em vez de você se sentir com medo de dar errado, você se encontra num sentimento mais de tranquilidade, mais de afirmação, mais positivo, mais, tudo bem, tudo bem. E mesmo assim, se você escolhe comer algo, você consegue sustentar, porque você já flexibilizou o teu pensamento e você já transformou o teu sentimento. Mas, então, assim, só para eu entender, isso engloba ali. A pergunta que eu faço, tá, e quando acontece esse sentimento, o que eu tenho que me permitir e aceitar Na verdade, saber lidar com o resultado? Identifica e escolhe uma coisa para resolver. Se a sua solução for comer, sustenta que você vai comer e tá tudo bem. Você não vai toda hora escolher comer. Você escolheu comer naquele momento. Sim. Eu escolho comer e sustento. Eu não vou agora depois ter que compensar treinando mais. Não, eu vou seguir treinando igual eu treino todo dia. Tô sustentando uma coisa que eu escolhi fazer. Ou, se eu flexibilizei e eu aliviei esse sentimento, talvez eu não precisa comer. Entendi. Porque eu já resolvi minha demanda. Eu não preciso me alimentar a minha emoção. A minha emoção ela é nutrida por mim mesmo, pelo meu pensamento que mudou. Que eu consegui transformar. Ou por outras válvulas de escape também, né? Ou por outras, igual você falou, né? Flexibilizar de outras formas também, né? Você não vai nutrir sempre com alimentação. Você pode nutrir com outras coisas, com outras formas. Mas, Bruno, me responde uma coisa. Por exemplo, assim, normalmente eu não conheço ninguém que o cara tá ansioso e ele quer comer e ele vai comer brócolis. Não. Jamais. Exato. Então, às vezes, não é nem o se alimentar, é se alimentar de algo específico. Aí tem a ver açúcar, não sei o quê, todos os ingredientes que carboidrato, enfim. Tem a ver isso também? Tem de maneira que eu posso, como eu posso dizer, química da coisa? Tem um lado químico da coisa ou não? Porque eu adoraria ter uma crise de ansiedade e comer brócolis. Ou comer couve. E olha que eu adoro couve. Brócolis eu não gosto, mas couve eu amo. Uma couvezinha na manteiga e tal. Tem a ver? Ou o alimento, o que está por trás daquele alimento em si, ele potencializa isso? Não sei se ficou claro. Ficou. O que está por trás daquele alimento são os sentimentos que ele vai te trazer. E aí a Sara trouxe isso lindamente agora para nós. E é a questão do imediatismo. Você utilizou essa forma como uma solução naquele momento para o que você estava sentindo. E aí eu queria até, antes de concretizar essa sua resposta, perguntar para a Sara, você acredita que essa falha, essa não conexão com a gente mesmo, né? com o nosso corpo, a nossa mente, está presente nessa falta da gente nomear esses sentimentos, identificar identificar mesmo esses sentimentos, essas sensações, e nomear mesmo. Eu pergunto isso porque eu tenho uma filha de 7 anos, e é esse trabalho diário de mostrar e ensinar como nomear esses sentimentos. Mas isso não é um problema só de criança. Os adultos também têm essa dificuldade, e eu noto muito isso nos meus pacientes. E aí a dificuldade que eles têm de expressar isso, de nomear isso, para, enfim, trazer soluções que não são só alimentação, que não sejam só o imediatismo da alimentação que está mais próximo, o McDonald's que estava mais próximo, o fast food, ou qualquer outra coisa. Mas o que desencadeou foi a facilidade ou o alimento? Por exemplo, assim, aí eu nem sei se tem resposta, mas assim, é o meu corpo pedindo açúcar, meu corpo pedindo aquele molho maravilhoso, que eu até comentei, falei, tem hambúrgueres melhores, mas nada se iguala a esse sabor. Tá relacionado à química do alimento ou não?
Claro que o corpo vai pedir o que mais te dá energia e prazer no momento. E nunca vai ser um brócolis de baixa caloria e de baixo carboidrato que vai te trazer esse prazer momentâneo e imediato. Então, principalmente os alimentos mais ricos em açúcares, o doce é muito. Traz muito para esse âmbito também não, eu tenho muita vontade de comer doce, muita vontade de comer chocolate, e aí quando eu tô assim, eu quero comer sorvete. Então, acontece muito isso pela parte química, mas também pela parte emocional. Então, o que aquele alimento te traz? É um conforto emocional? Então, o meu alimento preferido é uma carne com batata, por exemplo. Nem é doce, da minha avó. Então, se eu tô num momento mais emotiva, mais estressada, mais angustiada, eu quero comer essa comida. Ou poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser pizza, poderia ser cachorro-quente, poderia ser qualquer outro alimento. Pela parte química dele, por ser um carboidrato, por ser um doce, por ser um alimento que traz mais energia, mais prazer, mais satisfação momentânea e rápida, de forma mais rápida, porque é esse imediatismo que a gente quer que melhore aquela situação rapidamente. Né? A gente não quer que demore muito para receber o benefício daquilo. Mas também tem a questão afetiva. Então, depende muito de como você tem de ligação com aquele alimento. Você queria exatamente aquele. Tem inúmeros outros hambúrgueres melhores, de hamburguerias fantásticas, mas você queria aquele. Então, tem essas duas partes. É que eu acho que também tá muito ligado com a construção que a gente tem de infância. Né? Por exemplo, eu não tinha McDonald's na minha cidade. A cidade mais próxima que tinha McDonald's era mais de 1 hora da minha cidade. Então, não era a recompensa que a minha mãe me dava quando eu era criança. Provavelmente a sua talvez fosse. Porque aqui em São Paulo eu percebo que as pessoas têm mais essa acessibilidade. No final de semana é um programa de família no McDonald's, no shopping, e dar uma volta. E o McDonald's ele é muito acessível. Então provavelmente o lanche e o hambúrguer está associado a isso. Né? Por isso que para mim é uma coisa assim, que se eu quero um prazer, ou se eu quero um aconchego, ou se eu quero alguma coisa que vai me aliviar, nunca a minha opção é o lanche, nunca é o hambúrguer. Né? Mas em compensação é o bolo, um café. Porque é o que no interior a minha família fazia. Exato. E é o que no interior eu tenho agregado à minha constituição de sujeito do que é que tem um significado emocional. Então, quando a gente pensa nessa parte que você quer saber um pouco mais, que é a parte neurofisiológica, que é o que está associado com a minha parte, com a da Bruna. Então, neurologicamente falando, você vai atrás de um prazer rápido. E o açúcar, o carboidrato, isso te dá um prazer rápido. Tá? Então, o hambúrguer, a gordura, o açúcar, isso te dá um prazer mais rápido. Porque ele é uma maneira do teu corpo sentir um prazer, uau! Entendeu? Então... É um pico muito maior. E nossa, a hora que eu dei uma mordida ontem, eu falei, cara... Então, e é onde aciona algo dentro de você emocionalmente falando. Assim como me aciona quando eu como um pedaço de bolo com café. Bolo de cenoura, por exemplo. Que é o que a minha vizinha fazia e eu ia tomar café lá na casa dela direto. Nossa, bolo de cenoura pra mim é irresistível. Entendeu? E traz essa memória afetiva, né? E traz você para esse sentimento de segurança. Fisiologicamente falando, sim, tem uma ligação. E aí, quando a gente pensa em estratégias, a gente pensa na estratégia comportamental, emocional e a estratégia, sim, fisiológica também. Quando a gente fala de algumas substâncias que dão a saciedade, que nem comer mais fibra, te dá mais saciedade. Consequentemente, você satisfeito, você também não precisa ficar comendo toda hora muita coisa. E aí você se relaciona melhor com a alimentação, também nutrindo o seu corpo com aquilo, porque se o seu corpo estiver com falta de alguma coisa, ele vai pedir. E ele pode pedir caminho, emoção, ou ele pode pedir outro caminho. Mas ele vai te pedir. Se você se alimentar com 0 carboidrato, você vai ficar sem energia. Então ele vai te pedir. E ele vai te pedir muito, uma bomba. Agora, se você organiza como você se alimenta com fibras, com carboidrato de índice glicêmico, né, aí a Bruna pode falar, baixo, não tão alto, de acordo com os teus exames, de acordo com o teu perfil, de acordo com o seu corpo, você vai ter essa junção melhor para também você aprender a lidar emocionalmente. Porque, vamos lá, a gente não pode negar que acontece uma catástrofe na nossa vida. Sim. Isso vai te abalar emocionalmente. Vai te abalar. Aí você vai falar assim, vou comer a minha saladinha plena para isso dar mais fibra, mais sustância para o meu corpo, para que eu possa lidar melhor com as minhas emoções. Não, acabou de acontecer uma coisa ruim.
Você vai querer um conforto que está na alimentação. E não tem problema. O problema é você toda hora tá querendo isso e você tá usando isso por uma banalidade. Aí vira uma rotina. Que aí vira toda hora. E aí, toda hora, o teu corpo começa a agir como se fosse realmente uma droga. Quero mais, quero mais. Você não tá compensando? Compensa toda hora. Então, a compensação, ela não acaba sendo uma compensação de fato, porque ela gera outra coisa ruim. Então, você não tá alimentando. Como você alimenta as suas emoções? Tem sempre o efeito colateral, né? Exato. Você pode alimentar a sua emoção com o lanche e eu com o meu bolo de cenoura. A gente pode alimentar a nossa emoção. Agora, se toda hora eu tô me alimentando com o meu bolo de cenoura e você com o seu lanche, a gente não tá alimentando a nossa emoção, percebe? A gente tá alimentando outra coisa. Sim, sim. Faz muito sentido, porque o que, acho que talvez assim o que você falou, o equilíbrio. Você vai colocando tudo que as caixinhas do seu corpo necessita e então você acaba ficando... você não sente essa falta. Não sei se não sentir a falta. Mas você está melhor, você está mais protegido, digamos assim, mais equilibrado. Uma pergunta para a gente até... teve uma postagem que nós fizemos no Instagram da Eleve, e eu acho que é a mais curtida, acho que pelo menos a que mais rendeu, que é pensamento acelerado. Sim, foi a que mais foi curtida. Isso, uma coisa tá ligada à outra. Como que entra isso, o negócio do pensamento acelerado? Como que ele tem a ver com a alimentação? Porque é uma coisa que ficou bem clara, acho que para todo mundo que estiver assistindo é muito legal. Aquilo que você ingere, ela tem uma... não é uma ação. Ela gera ela causa algo em você. Tem uma reação. Uma reação. E quando a gente fala assim, pensamento acelerado, que é o que a gente vive hoje. Hoje, eu não sei se foi no off que a gente estava falando sobre isso, ou já estava gravando, que é os estímulos momentâneos ali, imediatos. Rápidos. E tudo isso tem a ver com o pensamento acelerado, de a gente pensar várias e várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou puxando porque é outra coisa que acontece também. Eu acho que todos aqui que estão nessa sala acabam vivendo isso. Como que é? Como é que vocês lidam no dia a dia com pacientes, amigos, colegas? Que eu imagino que também deve rolar isso, né? Nutricionista, a pessoa já quer fazer uma consulta ali no churrasco. A Sara, eu fiz várias com ela. Aproveitava os bate-papos, ela me dava várias... ela acabava me atendendo ali. Mas como que é? Fala um pouquinho do pensamento acelerado, desse momento que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo. Como que é isso? Eu trago muito essa pauta, é uma pauta, né? Nem pauta a palavra, mas trago muito esse tema no atendimento quando eu sugiro o diário, um registro, um diário de 5 dias, por exemplo, para o paciente. Varia a quantidade de dias, mas em média eu peço uns 5 dias, para pegar dias da semana, dias do final de semana também, então dependendo do calendário ali, varia a quantidade. Mas eu peço para fazer um diário com alguns principais pontos. O horário que acorda, o horário que vai dormir, o horário das refeições, o que consumiu em cada uma delas, o hábito intestinal, quantidade de água que tomou, se praticou atividade física ou não e qual horário. E quando as pessoas começam a anotar, e peço para anotar no final do dia, quando as pessoas começam a fazer esse registro, esse diário, elas começam a ter alguns insights e compartilham comigo e falam, nossa, Bruno, eu não percebia que hoje eu percebi que eu não bebi meio copo de água. Eu nem me toquei. Olha, hoje eu percebi que eu não comi uma fruta. E aí as pessoas começavam a me trazer isso e aí eu dava essa devolutiva para elas, a gente batia um papo sobre o exercício, para dizer exatamente isso. A gente não percebe coisas nessa nossa rotina do imediatismo e do rápido, do acelerado, de tudo conectado e ao mesmo tempo e agora, a gente não percebe detalhes importantes no nosso próprio corpo, na nossa própria rotina, que com certeza passam despercebidos e fazem toda a diferença. Detalhes que são, às vezes, taxados de pequenos, mas que fazem muita diferença numa construção de uma
rotina de cuidado com a saúde. Então, às vezes, um beber mais água de um dia para o outro, se você perceber que, olha, hoje eu não bebi tanta água, mas então eu vou prestar mais atenção nisso amanhã, vou ficar com a minha garrafinha mais perto, aí entram as estratégias, que são muito individuais, mas estou dando um exemplo. E aí isso ajuda muito. Então, essa autopercepção vai sendo trabalhada diariamente, sabe? No registro, no diário. E a pessoa vai trabalhando esse olhar para si próprio, essa consciência, no estar mais presente na sua rotina, desacelerar na medida do possível, porque tem coisas que a gente tem que entrar num ritmo da empresa, no ritmo dos prazos, né? Ok, mas dentro do seu possível, você consegue desacelerar para olhar para si mesmo, e aí olhar para esses detalhes, no momento principalmente que você está anotando, você consegue perceber isso, e aí vai trazendo essa conversa no atendimento. As pessoas, elas deixam de viver as coisas. Eu tô falando isso porque eu assisti um filme comédia italiana, acho que tá na Netflix. Eu não lembro o nome agora, mas depois, quando a gente digitar, a gente coloca aqui embaixo. Que é um filme, é muito doido, né? O cara, ele vive uma rotina insana de trabalho. E aí, é uma comédia romântica, mas tem uma puta crítica por esse momento que a gente vive, que o mundo vive de todo mundo tem que performar bem, competição o tempo todo. E ele... É o aniversário dele, acho que ele tá fazendo 40 anos. E ele chega atrasado no aniversário dele porque ele tá trabalhando. E ele sai, passa na empresa, resolve isso. Chega lá, o bolo, acho que o bolo era de sorvete, já derreteu. As pessoas já estão bêbadas e tal. E aí ele dorme. A mulher dele fica brava, chateada, porque ele chegou tarde. A hora que ele acorda, a mulher dele tá grávida. A barriga já tá enorme. E ele não lembra. E ele fica assim, aí ele vai no médico, ele tô com algum problema, o médico, não, tem aqui as fotos, ele, como que eu esqueci tudo isso? Aí beleza. Ele não diminui o ritmo, ele continua acelerando. Mas é clique o controle, né? Não é o clique. Não é o clique, é um É outro, e depois eu te que é mais ou passo. menos essa pegada. O intuito do filme eu acho que é esse. E aí passa mais um tempo, a filha dele já tá com 2 anos, e ele começa a se culpar, que ele fica assim, eu não lembro de você ter começado a andar. E aí eu assisti no filme, na hora, eu meio que saquei, eu falei, puta, é uma crítica social, porque quantas vezes a gente escuta as pessoas falando, eu não vi meus filhos crescerem, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi aquele outro. E o filme, ele meio que retrata isso e gera, eu não vou contar o final, mas gera aquela angústia no personagem, que ele começa a falar, caramba, eu tô perdendo esses momentos importantes. Como que gera um desespero nele? E a gente acaba acontecendo isso, né? Porque a gente tem as nossas rotinas. Isso tem a ver com isso do pensamento acelerado? É isso que a gente está vivendo hoje? Vamos contextualizar? Bora. Uma coisa por vez? O que é o pensamento acelerado? O que você entende como pensamento acelerado? Eu posso falar por mim, e eu não sei se é isso, mas eu tô aqui conversando com vocês e várias coisas outras acontecendo no meu segundo HD aqui, processando e já resolvendo. E às vezes, de um tempo para cá, até inclusive de papos com você, eu percebi que eu deixo de viver o presente porque eu tô vivendo outras, ou passado, ou futuro, e são coisas que não tá no meu controle. Que a única coisa que eu consigo resolver é esse papo aqui com vocês. O que vai acontecer depois, eu não tenho controle. Exato. Então, veja bem o que você está me falando. Que o pensamento acelerado nada mais é de que uma projeção sua do que você tem para fazer, do teu futuro. Você está tentando resolver coisa que ainda não aconteceu, está lá na frente, com a sua cabeça agitada, com pensamentos vindo com fluxo muito grande. E às vezes você visita algumas coisas do passado, que também você não vai resolver porque já foi, mas você fica ali. O que serve esses... Vamos falar de tempo, espaço de tempo. O passado serve para você visitar com carinho. O que tal situação eu vivi e me ensinou. Eu aprendi com aquilo e eu não vou reproduzir. Então eu visito meu passado, né? Eu visito a minha família, meus antepassados, isso é importante, né? Eu tenho um planejamento do futuro. Quando a Bruna fala
de observa a sua semana, como é a sua semana, como você faz. Na verdade, o que ela está falando para o paciente dela é um convite para saia do automático. Isso, exatamente. Venha ter controle sobre o que você realmente faz. O controle não é ruim. Ele é ruim quando você, na verdade, tenta controlar o mundo lá fora, que você não tem controle, e você para de controlar aquilo que você real tem que ter controle, que é sobre você e o seu momento. Você tem que ter um planejamento. Eu gosto da ferramenta do planner. O planner, ele serve para eu saber como vai ser a minha semana. Sem eu ter que ficar toda hora com 1000 pensamentos. Tem isso, tem que fazer aquilo, tem isso aqui. Que é o que você provavelmente estava me falando agora. Eu tô aqui com meu segundo HD a milhão, tipo, não, mas eu não posso esquecer disso. E aquilo outro. Não. E eu esqueço. Então, porque você fica se cobrando de lembrar. E não, se você tem um planejamento da sua semana, que nem hoje eu tinha marcado com você aqui, tava lá no meu plano. Né? Eu não fico lá, não posso esquecer dia 24, não posso esquecer dia 24. Não, tava lá escrito. Eu não fico me cobrando, eu escrevi lá. E essa consciência, no momento até de fazer o planner, é o que cabe dentro de cada dia para que eu não me frustre também de não ter conseguido fazer tudo aquilo que eu queria fazer naquele dia. Não cabe. Cabe. Hoje a gente tinha dedicado aqui à tarde para estar com vocês. Se eu programasse inúmeras outras tarefas no mesmo espaço de tempo, com certeza eu não ia conseguir fazer e eu ia me culpar por isso. Aí traz uma estratégia. Estratégia não, um sentimento. É como você administra, Exato. Né? Trazer esse planner também. Tem coisas ali que são, por exemplo, a minha maneira de fazer o meu planner. Tá? Eu coloco lá, né, como meu pai diz, né, eu sou analógica. Não faço planner digital. Já sabe, né, a Fer já bem sabe que eu sou uma péssima. Eu sou do papel. papel. Trouxe o computador dela para dar uma olhada. É porque eu não sei mexer, eu faço meu planner lá no meu caderninho. Eu sou do papel também. Então, assim, né, aí cada um usa de um jeito, mas o meu é no papel. Meu plannerzinho lá no papel, eu coloco a caneta, tudo aquilo que são compromissos que eu tenho que fazer, que eu não tenho como eu adiar, não tenho como eu mudar. Eu coloco coisas a lápis, que são coisas flexíveis. Se não der, tá tudo bem, eu coloco outra hora, eu remanejo. Você tem que ter uma flexibilidade com você. Né? E eu vou ticando aquilo que eu consegui fazer, aquilo que, putz, isso aqui eu não consegui, por que eu não consegui fazer? A lápis você coloca as coisas que você pode mudar. Eu posso mudar. E a caneta não, isso aqui não é posso um compromisso. mudar. Nossa, que legal isso. Você pode usar isso, se você faz isso digital, você pode usar 2 cores, sei lá, a cor que você colocou lá como a cor definitiva, isso aqui é um compromisso sério, beleza, isso aqui é uma cor que é a cor do meu flexível. Tipo, se eu não for no mercado hoje, não tem problema. Eu tenho algumas coisinhas lá em casa que dá pra me virar. Eu posso ser amanhã. Porque senão você fica sendo muito duro com você na cobrança de tudo. E essa cobrança do tudo, né, desencadeia também no... Então, falando do pensamento acelerado, Fer, a gente tem muitas coisas, né? Porque tem a ansiedade, tem a cobrança, tem a comparação, tem a forma de consumo que você mesmo trouxe. TikTok, consome lá rapidão, né? Tem muita coisa associada. Então, tem a maneira como a gente se relaciona com todo na nossa vida. E a gente está falando, então, de uma mudança de como a gente se relaciona com as nossas coisas. E a gente está falando também com o que a gente vai agregar de significado para a gente. Né? E como a gente vai mudar a maneira como a gente pensa diante daquilo que a gente vive. Né? Eu acho que nesse exato momento aqui agora, que você está pensando sobre isso que eu estou falando com você... Você tá mais calmo, porque eu te percebo mais tranquilo. Sim. Você não tá pensando em outras coisas, você tá totalmente prestando atenção no que a gente tá falando. Você conseguiu desconectar, você falou assim, caramba, que legal isso. Nossa, isso aqui eu não tinha pensado. Nossa, eu tô viajando na ideia do lápis e da caneta, e eu acho que ela é mais funcional do que no digital, porque talvez o digital, ele traga aquilo de você apagar. Você apaga muito fácil. Agora a caneta não, você vai rasurar, parece que é alguma coisa... errado. Eu achei muito legal essa do lápis e caneta. Para mim é até um exercício que, assim, eu faço toda semana, meu planner da semana, e eu olho pra minha vida lá, pro meu planner, que fica lá o caderninho, né? Você trouxe ele aí pra gente ver? Não tá aqui, mas que nem você do ano passado, ele tá rabiscado, rasurado, aí eu penso alguma coisa, escrevo em cima. Ele é todo assim, mas ele é a minha vida. E quando eu olho pra ele, eu tenho um sentimento muito bom, que eu falo, caramba, quantas coisas eu fiz. E mesmo que eu vou remanejando uma coisa ou outra, mesmo que não dá tempo uma coisa ou outra,
eu me sinto satisfeita com ele, porque aí o pensamento acelerado, a comparação, está associado com quão satisfeito você se sente com você. Porque você sai do automático, que é o maior vilão da nossa vida em tudo. Quando você não percebe que você está vivendo as coisas. Isso do filme. Quando o cara... Poxa, mas minha filha já está com 2 anos e onde eu estava que eu não vivi isso? Né? Quando você vive em modelo automático, você não percebe o seu momento. Você perde o mais importante da sua vida. Que você fica vivendo no futuro, que ainda não aconteceu. Você fica vivendo no seu passado, que já foi. E você não está vivendo o teu agora. Mas é importante os 3 tempos. Mas é como utilizar cada tempo para que ele não fique só no passado. E só no passado você vai ter depressão. Você vai ficar remoendo coisas que foi, não vai mudar. Você vai desencadear uma depressão. Se você ficar vivendo só no seu futuro, você vai viver na ansiedade. Né? E você esquece do seu presente. Mas o seu presente, ele é pautado no teu passado e no teu futuro com sabedoria e equilíbrio de como eu acesso essas informações. Eu acesso o conhecimento adquirido no passado, de coisas que eu já aprendi. Eu planejo aquilo que eu quero do meu futuro, porque também não dá para ser deixa a vida me levar. Amanhã eu vejo o que eu faço. Não é tão assim, pô. Amanhã eu quero fazer uma aula na academia. Eu já sei que eu quero fazer, eu já agendei. Porque se eu não agendar, amanhã eu vou chegar lá, não vai ter vaga para fazer. Então eu já agendei. Entendeu? Então tem um planejamento, tem um conhecimento, mas tem uma vivência no aqui e no agora. É trazer tua mente para o aqui e para o agora. E é um exercício. É uma prática. É um convite. Você aí agora, que está ouvindo, você está pensando o quê? Você está lavando louça e ouvindo a gente? Você está digitando a sua planilha do mês e está ouvindo a gente? Ou você está conseguindo ouvir a gente aqui agora, presente no aqui e agora? Vocês estão aqui agora? Eu tô aqui agora. Ele tá desenhando, hein? Não, ele tá marcando os cortes. Tô brincando. Sara, é fantástico te ouvir e trazer isso para o nosso presente, que é esse convite. Esse exercício, quando eu sugiro para alguns pacientes, é exatamente um convite mesmo, para se conectar com o seu dia, como foi o seu dia, o que você está fazendo, e eu até sugiro fazer à mão. Fazer a caneta, papel, o lápis, o que for, para que você já passou a maior parte do dia, às vezes no computador, no celular, trabalhando, às vezes na televisão, para quem utiliza também. Então, traz para o papel e para a caneta e anota a sua rotina ali naquele momento de tranquilidade, antes de dormir. Faz no momento que você já não está mais fazendo nada. Já acabou tudo, já acabou suas tarefas. Faz nesse momento. E aí é nesse convite mesmo, é nesse sentido. Então, agora eu vou te fazer um convite. Vamos lá. Por favor. Dentro disso tudo que a gente está falando, de um planejamento da semana para ajudar nessa questão de diminuir o pensamento acelerado, trazendo para o presente, trazendo para a semana, trazendo para isso, né, aqui agora, né? O que eu gosto de pensar também, primeiro, são duas coisas diferentes. Primeiro, eu gosto de abrir o dia e fechar o dia, né? Eu abro o dia com o que eu desejo para o meu dia, mentalizando o que eu quero para o meu dia. Pô, hoje eu vou fazer um dia... Meu dia hoje vai ser normal, vou trabalhar, vou pra academia, vou passear com a minha cachorra, não tem nada, não tem nada de extraordinário. Mas eu vou fazer com que tudo que eu vou fazer, mesmo que seja da minha rotina, ser um dia bom. E vai acontecer imprevistos, mas eu vou lidar com eles de uma maneira legal. E eu fecho meu dia da mesma maneira. Pô, que legal que foi aquela hora que eu tava passeando com a minha cachorra, que eu encontrei o vizinho, que eu conversei. Coisa boba e simples, mas que você consegue sentir. E aí você aciona esses sentimentos através do seu pensamento, né? Vamos lembrar que a gente pensa, sente e age, né? A ação cai aí na alimentação, né? Porque aí você consegue se alimentar dentro do teu planejamento, já que a gente está unindo tudo. Então, por exemplo, né? Quando eu faço esse planejamento meu da semana, de manhã eu tomo meu shot, né, lá de vitamina C, eu gosto de pôr... Agora você vai tomar o seu shot com Mind Coffee, então, para já começar o dia bem equilibrado. Eu adorei o sabor também, achei ótimo aqui. Eu gosto de tomar, eu adorei tomar ele no café. Achei muito bom. A gente toma que ele no café. fica... Tem gente que prefere tomar sem, mas depois
depois dá uma olhada, tem um monte de vitamina, assim. É um isso, negócio, ele é então. muito rico. Eu gosto de começar o dia suplementando com vitaminas, nutrindo o meu corpo e nutrindo a minha mente. Então, eu estou nutrindo o meu corpo com um alimento bom, o que já me dá uma energia boa, e eu estou nutrindo a minha mente com pensamentos bons. Isso faz com que eu comece meu dia de uma forma melhor. E aí, e aí assim vai, durante todo o meu dia eu consigo sustentar esse pensamento, essa construção. Né? E até o que eu pergunto para a Bruna, né? A Bruna está aqui justamente para trazer essa completude, né? De quais são os alimentos, quais são as coisas que podem trazer isso. Porque também eu sei que tem coisas que de manhã você já o dia já fica pesado, né? Traz uma leveza o que você se alimenta. Principalmente essa coisa do jejum, né? Exato. Sair do jejum. Exato. O que você orienta até justamente para somar nisso que a gente está falando, né? Eu estou falando de nutrir os seus pensamentos, o que a gente pode nutrir o nosso corpo e junto ter algo melhor ainda. Potencializado, Isso. né? E é interessante você falar dessa rotina, né? E esses rituais todos que se fazem necessários no nosso dia e que nutrem de uma forma completa e começar o dia. A gente vem de um momento do sono de jejum. Então, a gente está ali um longo período sem se alimentar. Naquele momento da primeira refeição, você tem uma absorção aumentada. Então, o que você quer aumentar ali naquele momento? O que você quer absorver com grande quantidade? O que você tiver de mais proximidade, mais natural possível, de comida de verdade, de alimento in natura, de rico em vitaminas, minerais. Então, o que você puder potencializar ali naquela primeira refeição, do mais natural possível, você vai absorver o mais potente de coisas boas possíveis. Agora, se você... tem alguns adeptos do pizza no café da manhã. Do que pizza? Pizza no café da manhã. A pizza que sobrou, sabe? Maravilhoso. Tem alguns adeptos e sem preconceito algum. Quando isso acontece esporadicamente... Coca-Cola. Meu Deus do céu. Quando isso acontece esporadicamente, aí entra no equilíbrio. Aí não vai te causar malefícios. Não há... Eu não gosto muito de taxar alimento como mocinho ou vilão. Mas vamos falar de uma frequência. Quando a gente está falando de todo dia, de uma rotina, de um hábito, igual a Sara falou, está ali no planner dela o cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação também, com a atividade física. Então, a gente está falando de frequência. Então, ali no café da manhã é o momento que você está com maior absorção ali dos nutrientes, micronutrientes, vitaminas e minerais. Se você tem uma alimentação mais natural possível, rica em vitaminas, minerais, em frutas, aí vai, no decorrer do dia, verduras, legumes, comida de verdade, arroz, feijão, carne, frango, peixe, ovo. O que é comida, o que é alimento? O que na embalagem, a lista de ingredientes, está escrito apenas o alimento. Porque quando começa a ficar com uma lista de ingredientes vasta, com nomes que você nem conhece, e, né, os nomes grandões, acaba tendo muito mais aditivos ali que não fazem bem à saúde. E aí você potencializa esses efeitos que não são tão bons assim. E aí começa a gerar mais estímulos. A gente já tem estímulos internos pela parte bioquímica e também pela parte das emoções. A gente tem estímulos externos. A gente pode melhorar ou piorar essas sensações. E aí quando a gente quer falar de diminuir esses estímulos no momento que proveniente aí, a gente precisa prover energia, mas em determinados momentos do dia a gente precisa potencializar essa absorção, principalmente na questão da parte da manhã ou do longo período de jejum que a gente vem. É importante a gente priorizar isso, essa alimentação de verdade, né? Comida de verdade. Esse legal que vocês falam de alimentação e comida de verdade. Mas assim, a gente vê muita coisa na internet das pessoas vendendo um estilo de vida que a gente está falando para a população normal, não alguém que tenha que vive para cuidar do corpo, que tem também. Eu acordo, tomo 2 litros de água, faço isso, como uma fruta. Cara, tem gente que acorda, 99% da população acorda normalmente atrasada, tem que cumprir a rotina, bater meta, tudo aquilo que a gente já conversou antes. E como essa pessoa, ela não tem tempo, tudo bem,
ela programa o tempo dela, mas como ela consegue, digamos assim, encurtar esses espaços para que caiba dentro do dia a dia uma alimentação saudável. Não dá para levar marmita. Por exemplo, uma época que eu estava mais fitness, eu tentei levar marmita. Eu desencalhei, porque não dá certo. E aí você não consegue se alimentar da melhor maneira possível. O Então, que vocês sugerem? ó, Enfim, como é que você vocês vai lidam com dormir à isso? noite, não vai? Como é que você se prepara para dormir? Deito, Deito e durmo. durmo e assisto alguma série pra dormir, Friends, e aí eu durmo. Então, uma vida agitada, com muita coisa, né? Vamos imaginar uma mãe, filhos, trabalho, uma rotina, né, que ela pega uma condução, que é puxada a rotina dela, né? Ela deita na cama dela a hora que ela consegue para dormir, ela tá cansada. Mas se ela aciona esses pensamentos dentro dela, da gratidão do dia dela, então ela já leva uma leveza para ela. Ela já proporciona ali como ela quer dormir, o que ela está trazendo para ela. Isso é autocuidado, isso é amor. E a gente entra numa outra coisa muito mais profunda, que é como você se relaciona com você primeiro, para depois você se relacionar com o outro. Então você está falando de uma pessoa que ela se relaciona com todo mundo, mas qual tempo ela se dedica para se relacionar com ela? E a gente não está falando de nada absurdo, a gente está falando de 10 minutos, menos que isso, que quanto tempo você tem de pensamento com você, né? Que seja na hora que você vai dormir, de você fazer 5 segundos isso, de tipo, agradecer algo do seu dia que foi bom, nada extraordinário, de você ter aí o que eu quero para mim, como eu estou, né? Identificar essa emoção, esse sentimento. Quando você acorda no dia seguinte, você já provavelmente vai acordar mais descansado, mais leve. Então, naquele momento que você está ali fazendo café para os seus filhos, né? Você está se preparando para ir trabalhar, você está pensando nisso tudo já. Estou pensando o que eu quero para o meu dia, eu já estou bem comigo naquilo e eu faço o meu dia ser melhor. Uma coisa vai engatando na outra. E aí fica mais fácil você fazer escolhas na sua alimentação, porque você está bem com você, está leve. E mesmo quando você tem um problema, como você se relaciona com esse problema com uma forma mais tranquila, você também dá um direcionamento melhor de solução para ele. Você falar para mim que acorda já agitado, já a milhão, com o despertador atrasado, que tem não sei o que, a gente está entrando no modo automático. O modo automático é o modo que desencadeia a aceleração de pensamento, desencadeia você viver sem perceber como está vivendo e você vai consumir aquilo que te coloca na sua frente, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido, aquilo que você vai flexibilizar como, hoje tudo bem. Mas quando vê o hoje tudo bem, é todo dia hoje tudo bem eu comer a pizza, o hambúrguer, enfim, todo o resto, né? E aí isso entra dentro daquele ciclo vicioso que a gente está falando, né? De uma alimentação muito rica em açúcar, em carboidrato, que, pô, teu organismo está sofrendo uma bomba disso, ele não gasta isso, ele vai gastar como? Em pensamento. Então, você vê que tá tudo interligado? Até nisso que você falou, desse modo automático, é algo que, de um tempo pra cá, eu consegui colocar na minha rotina, independente do que for. Eu acordo, eu faço meu ritual, Isso. que é, acordo, bebo água, tô tomando acho que 500, 600 ml de água, aí só depois de meia hora eu consumo alguma outra coisa diferente da água, aí tomo suplementação e tal. Faço um treino, às vezes eu faço um treino de meia hora, uma hora, às vezes eu faço de 15 minutos, mas eu vou e faço. Aí beleza, tomo um banho, pego minhas coisas e vou pro escritório. E se for no final de semana, pego minhas coisas e vou fazer um churrasco, vou fazer outras coisas. Mas depois que eu consegui inserir esse ritual matinal, minha vida melhorou muito. Meu dia rende mais. É Mas impressionante. mais importante é você saber que até ele você pode fazer em modo automático e isso ser ruim. Sim. Porque mesmo saudável em modo automático, ele é ruim. Porque ele te coloca de novo num condicionamento que você não está percebendo. Então, assim, a partir do momento que você está tomando lá sua água de manhã, você está tomando água por um motivo. Se você está tomando só porque alguém te falou que é bom e você está tomando e pronto, acabou, você não está falando, pô, agora eu tô tomando água porque eu tô hidratando meu corpo, porque eu tô fazendo isso por mim, porque, pô, me sinto melhor. Você não está valorizando, você está agregando significado àquilo. Então, até o saudável acaba sendo ruim quando ele entra no modo
tabelinha lá, automático. É viver, né? Porque aí Sempre tá também vivendo. a gente sempre cansa do modo Sim, automático. sim. Você pode amar o seu trabalho, mas quando você não agrega o significado, o prazer dele no dia a dia, você está exausto dele. Sim, Porque é faz repetitivo. sentido. Então, até o saudável é ruim se você não traz um estado de consciência. Então, onde é que a gente está consumindo tudo? Seja saudável, seja não saudável, seja o que for, sem estar agregando significado e valor. A gente está se perdendo da gente mesmo, no final das contas. Tudo é importante, a água é importante, né? Você ter estudado alguma coisa e falar, poxa, esse shot que eu tô tomando de manhã que, pô, me faz super bem. Mas se você todo dia toma ele, você não agrega o valor a ele, não mentaliza ele, que adianta? Vou dar um exemplo. Você come rápido? Você faz uma refeição rápida? Se eu como... O lanche, por exemplo, que você comeu rápido? Assim, rápido. Não. Hoje eu já comi muito rápido, mas Mas em algum momento você fazia uma refeição rápida. comia muito rápido e não degustava a comida. Mas aí é algo que eu já consegui corrigir e foi bom porque você consegue apreciar o alimento, mas o Exatamente. viés por trás foi: quanto mais rápido você come, demora mais para saciar a tua fome. Então, se você come mais devagar, você fica satisfeito, não mais rápido, mas você sente a satisfação ali da comida, você fica saciado. Você dá mais tempo para a parte bioquímica da saciedade, então para a parte fisiológica, então para você sentir o sinal da saciedade e perceber o sinal da saciedade, porque fome a gente percebe com facilidade, às vezes, não é na maioria das vezes. Sim. Mas a saciedade, por causa desse automático, às vezes a gente não percebe. E aí a saciedade, se a gente está nesse momento do comer muito rápido, a gente não percebe. Então, quando você agora disse, né? Não, agora eu estou comendo um pouco mais devagar, apreciando um pouco mais o alimento. Você trouxe essa conexão do estar presente ali naquele momento também. Você está pensando em todo momento. Você acorda, você abriu os seus olhos, você já está pensando. Só que é isso, você está pensando em modo automático, que foi condicionado a pensar. A proposta é: sai do condicionamento automático de pensamento. Toma você as rédeas dos seus pensamentos. Ou você está pensando enquanto está comendo, ou você está no celular. Ou você está conversando com alguém. Então você está pensando. Todo momento você está pensando. É o que você está pensando e o que você escolhe pensar. Porque realmente é agitado a vida, tem correria, tem que pegar o metrô, tem que pegar o ônibus, tem que sair, tem que levar a criança na escola, tem 30 mil coisas para fazer. Mas você já está pensando. Agora é o que você está pensando. E o que você está escolhendo pôr no teu dia. Qual pensamento e qual sentimento você está colocando nas suas ações. A gente está fazendo tudo de forma bagunçada. A gente primeiro está agindo, depois a gente está sentindo e a gente pensa e a gente nem tem consciência desse pensamento. Então, a proposta é fazer um pouco diferente. Você já está pensando todo momento, mas cuida dos teus pensamentos. Identifica os teus sentimentos. Escolha quais sentimentos você quer com cada situação. E, a partir disso tudo, a sua ação, ela acontece. Claro, como isso é um convite, isso é uma reflexão, provavelmente você vai iniciar fazendo isso assim, tá, beleza, meio igual dirigindo, né? Você olha lá no câmbio para pôr a marcha, você olha... E quando você aprende a fazer isso, você sai dirigindo, fazendo várias funções ao mesmo tempo. Então, é a prática do pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. É a prática. A prática disso vai fazer com que você consiga fazer isso de uma forma mais de boa. De início, é meio que dá trabalho, que acho que foi um pouco o que você tentou trazer. Pô, legal tudo isso que vocês estão falando, mas dá um pouco de trabalho, né? A pessoa que acorda já lá na correria, com mil coisas e tal, ela vai ficar pensando. De início dá trabalho. O que faz a gente mudar na vida não é o confortável, é o desconforto. Se você não está disposto ao desconforto, é que você não quer uma mudança real. Se você não quer uma mudança real, pode vir o que for na tua vida que não vai fazer você mudar. Exatamente. O desejo da gente é o que movimenta a gente. E o movimento que gera movimento. Ou você acha que se você andar de bicicleta, o que faz você ter equilíbrio na bicicleta? Andar. A prática. Se parar, cai. Sim. A vida é movimentada. A vida é movimento.
Se parar, a vida cai. Não tem fácil, né? Entendeu? Só que como eu faço isso? O que pode, no momento que você está fazendo uma refeição, que você pega o celular e está ao mesmo tempo resolvendo alguma tarefa já que está pendente. O que vai, aí é uma reflexão, o que vai te prejudicar naquela tarefa, a não ser que seja algo muito urgente, tá? Mas o que vai prejudicar naquela tarefa, naquele momento, na solução daquela tarefa, se você deixar o celular no canto durante 10 minutos, 5 minutos que você está ali fazendo sua refeição e, na hora da refeição, fazer apenas a refeição e depois pegar o celular e começar a resolver aquilo. Aquela tarefa é tão urgente, é tão emergencial que não dá tempo de você primeiro fazer aquela refeição, terminar aquela refeição e depois solucionar aquilo ou iniciar aquela tarefa. A mesma coisa a televisão, são os estímulos, né? Enquanto você está fazendo uma refeição, e isso faz parte até da anamnese, quando o paciente vai chega para atendimento e tal. Você faz a sua refeição. Enquanto você faz a sua refeição, você utiliza celular, computador, televisão. Você come enquanto trabalha, você faz as suas refeições na companhia de alguém. Então, tem essas perguntas. Essas perguntas fazem parte. Para eu entender um pouquinho do seu hábito e saber ali como agir, como orientar e como trazer estratégias bacanas que caibam na sua rotina, mas que te tragam essa reflexão também. Aquela tarefa, a não ser que seja, nossa, é emergencial, eu preciso socorrer aqui alguma coisa que... Então, enquanto eu como, já vou fazendo. Aquela tarefa, ela pode esperar 5 minutos, 10 minutos, que é o tempo de você tomar o seu café com atenção plena, com fazer aquela refeição, com estar presente naquela refeição, naquele momento. É o tempinho que você... Eu quero ganhar tempo. É atalho, né? Tá tentando O usar seu atalho. tempo vai ter as mesmas 24 horas. Se você fizer isso, você não vai ganhar mais tempo no seu timer para resolver aquela tarefa. Então, é essa reflexão. O que é urgente? O que é emergencial? Eu consigo tomar o meu café e depois começar isso? Consigo? Tá bom. Então, agora eu vou... É o meu momento, é o meu momento de autocuidado. É aquele... E aí vai muito além do skincare. Vai muito além. Se o skincare, se o cuidado com a pele, cabelo e unha for importante para você naquele momento, você vai fazer. É isso. Mas o autocuidado é amplo, é um leque aberto. Pode ser qualquer coisa que te faça bem. Seja não fazer nada, que para quem... Eu estava dando o exemplo da mãe. Eu sou mãe, eu tenho uma filha pequena, é o tempo todo que demanda coisas, né? Demanda da nossa atenção, e aí demanda um planejamento maior das minhas atividades pessoais, atividades do trabalho, as atividades dela, da escola, da casa. Então, demanda uma organização mais ampla, mas que momento que eu preciso ter essa conexão comigo mesma para que eu cuide melhor de mim, para cuidar melhor dela? Né? É no momento da refeição? Eu consigo estar presente ali no momento desse compartilhar a refeição com ela? É o momento que eu tenho de compartilhar a refeição com ela, mas eu estou ali com ela naquele momento? Ou eu estou no celular? Eu não estou com ela. Se eu estiver no celular, se eu estiver em outra coisa. Talvez se for o único momento que você tem com ela, por exemplo, lá que você está Exato. trabalhando, que ela está na escola, se seu único momento com ela for durante essa refeição, talvez isso desperte em você o desejo de estar com ela naquele momento, que é o único momento que você tem. Então, no final das contas, acho que amarrando aqui tudo que a gente está falando, independente, né, a gente falou sobre vários temas, várias coisas foram surgindo, que no final das contas tudo se conecta, né? Sim. Mas acho que o que fica, né, amarrando aí tudo, é como você se relaciona com tudo na sua vida, como você se relaciona com seus sentimentos, como você se relaciona com você mesmo, como você se relaciona com o outro, como você se relaciona com a comida, como tudo aquilo soma na tua vida para que você tenha um resultado melhor para si e para o outro, porque a gente reflete no outro, né? Então a gente está falando aí de uma mãe que reflete um relacionamento com a filha, que tem um significado que ela está agregando para ela e para a filha no momento. Então sai do automático e faça escolhas do teu dia, né? Pensa diferente mesmo, né? Para você
pensar diferente, consequentemente ter mais saúde física, emocional e levar isso para a pessoa que está do teu lado. Que às vezes a pessoa vem e pede assim pra gente, o problema é o outro, né? O problema é fulano que fez isso pra mim, que agiu assim comigo, né? Mas pera, eu quero mudar o outro para trazer um benefício para mim, ou eu tô pensando em como eu posso mudar e consequentemente o outro vai mudar também, porque tudo está conectado. Então vamos usar a conexão que a gente tem hoje, tão grande, de forma saudável, não de forma ruim. Que a conexão ela pode ser ruim, tanto isso que a gente vive da era digital, ser bom ou ser ruim. Então, como você vem se relacionando com tudo na sua vida, como você se relaciona com a sua saúde, como que você cuida de si para poder cuidar do outro. Cuidando primeiro dos seus pensamentos, seguindo os seus sentimentos e a ação. Lembrando que o combustível para tudo acontecer vem através da alimentação. Eu tenho um podcast que eu acompanho muito e eles definem o nome do episódio no final com os convidados. Então eu vou pedir para vocês nomearem o nome desse primeiro episódio. A Bruna, falei pra caramba. Hoje, Ai, olha, você jogou essa bola pra mim? Qual seria o nome? A não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa, pontuar mais alguma coisa que vocês acham que escapou ou que vale a pena. E qual seria o nome desse primeiro episódio? Nossa, primeira vez que ficaram em silêncio. Ó, é difícil, né? É que aí você fica pensando, né? Tipo assim, como assim? Olha, Fer, eu acho que o que a gente falou bastante foi que você precisa ter uma alimentação do seu corpo físico e uma alimentação do seu corpo, né? Da sua mente. Né? A relação corpo e mente, aí os dois precisam ser nutridos. Então, acho que a gente pode pensar numa nutrição do corpo e mente. Nutrindo seus pensamentos e nutrindo, né, o seu corpo, para que os dois juntos façam o melhor para si. Nutrição do corpo e da mente, porque tem um limite de caractere, então não dá para ser muito longo. Então aí o problema não é meu. Eu joguei entendeu? Como? Nutrição do corpo e da mente. Nutrindo o corpo e a mente. Nutrindo o corpo Até e porque mente. quando a gente pensa individualmente, a gente, é igual eu falei pra Sara, quando a gente pensa individualmente, assim, de cuidar da alimentação só do corpo, só da mente, só de uma parte, a gente peca, a gente erra, a gente não consegue. Então tem que ser uma coisa só. No final tá tudo junto. Tá tudo junto. Agradeço vocês pela presença, pelo tempo de vocês. Acho que com certeza contribuíram muito para muita gente que vai assistir ou ouvir no Deezer, no Spotify, no YouTube, no Instagram. E vocês querem deixar algum recado, alguma coisa, rede social? Eu acho que tudo que a gente falou foi muito bacana. Eu também agradeço estar participando aqui. Eu acho que um dos propósitos pessoal da minha vida de ter feito psicologia é poder alcançar o máximo de pessoas para ajudá-las. Né? Hoje a gente tem uma limitação na clínica, no consultório, a gente atende... Né? Quantas pessoas você consegue atender? Né? Não consigo atender milhões de pessoas. Então, esse canal, esse acesso, faz com que a gente tenha acesso a pessoas o suficiente para ajudá-las. Claro, já aconteceu. Né? Acho que você mesmo, uma vez que me acompanhou num dos programas de televisão que fui dar entrevista, depois do programa, uma pessoa me mandar mensagem através da rede social, pedindo ajuda, mandando alguma coisa. Então, se a pessoa está ouvindo a gente aqui e alguma coisa tocou nela e ela quer conversar, né, entra lá na rede social que a gente tem. Eu acho que depois o Matheus coloca lá embaixo, o arroba, mas fala aí. Não sei o que lá. Qual que é o seu arroba? O meu é Sara Canal. Sara com H no final, canal. Sou o canal. Pode entrar em contato. A gente, né, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque às vezes tem bastante mensagem, mas sempre respondo todo mundo. Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, mas às vezes a pessoa até pode sugerir algo através das nossas redes para poder estar trazendo, poxa, tal coisa me gerou tal sentimento, tal pensamento. Isso pode ser até um tema para a gente desenvolver para um próximo. Sim. Então, é legal, ótimo, vocês estão no próximo. Uau. Eu acho sim que esse a gente fez freehand, assim, não teve nenhum preparo, nada. E os próximos, com o resultado desse, do que as pessoas vão sugerindo o que vão surgindo de dúvidas para alimentar mais. E o objetivo ter a Eleve por trás desse projeto, levar conhecimento para todo mundo. Bem o que você falou, levar conhecimento para todo mundo, independente
se essa pessoa está próxima, ela está distante, ela tem acesso ao conhecimento. Ecoar mais esse cuidado com a saúde, né? Exato. Levar para mais longe, estar presente aí nesses cuidados de muito mais pessoas, não só nos nossos pacientes do consultório, igual a Sara disse, a gente tem essa restrição aí, essa limitação natural de número de pacientes que a gente consegue atender e a vontade de atender muito mais, é aí que entra esse compartilhar de informações. Eu agradeço muito pela proposta, pelo projeto, pela abertura, né, viabilizando aí essa conversa, esse bate-papo, essa integração, esse intercâmbio, né, de áreas para gerar ainda mais eco de cuidado com a saúde. Eu, mais uma vez, agradeço vocês. Espero tê-las aqui por mais vezes. A Sara já confirmou, a Bruna também, já conto com você. E trazer mais profissionais da saúde para bater papo com a gente e enfim, levar a comunicação para todo mundo. Agradeço a todos, agradeço quem assistiu. Se inscreve no canal, como que é? Aperta o sino. Vai, Matheus. Compartilha. Ativa o sininho. Os amigos. Salva se estiver no Instagram. Compartilha. Enfim, é isso. Valeu, galera. Obrigado.